Acho que vale a pena a gente fazer uma apresentação pessoal, né, Fernanda? Lúcia, eu Sim. sou o professor Jefferson, sou um dos coordenadores do curso de Engenharia Civil, atuo mais diretamente em São Leopoldo, a professora Fernanda e o professor Uziel, que estão na sala também, são coordenadores, e a professora Fernanda e o Uziel organizam, acompanham aí as rotinas do curso em Porto Alegre. Então, a gente gostaria de saber um pouquinho de ti. Imaginamos que tu sejas estudante aí do ensino médio, ou então iria vir de um outro curso, para entender um pouquinho exatamente qual a tua situação e qual o teu interesse. Aí a gente consegue fazer uma conversa, fazer uma apresentação um pouquinho mais dirigida, para poder te apresentar em poucos minutos aí o que tu gostaria de saber, o que tu gostaria de acessar. Pode nos responder no chat também. Ou se tu prefere que a gente faça uma apresentação mais ampla, assim, que não seja tão dirigida, se tu quiser nos sinalizar isso, a gente vai ajustar aí, já que é tu que está na sala nos acompanhando, aí a gente consegue fazer essa personalização. Acho que seguimos com uma abordagem... Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim, o Zé. Sim, conseguimos. Lúcia também consegue nos ouvir? Eu acho que sim, porque ela fez um comentário aqui, ó. Ela está contando para a gente que começou civil esse ano, mas numa outra universidade. E por causa da pandemia, ainda não começou direito. A gente entende, né? Eu não sei exatamente qual a situação, mas muito provavelmente tu deve estar acompanhando aí de forma remota as aulas. Talvez seja isso que tu queira dizer, assim, com começar de verdade, né? Tá afastada do ambiente acadêmico, apesar de estar acompanhando algumas atividades. Tu quer compartilhar conosco quais são as disciplinas que tu está cursando? O que tu está matriculada? Uma só, mais de uma? Em que área? É uma disciplina introdutória do curso? Ou ainda alguma dúvida que tu tem em relação ao nosso curso, né? De repente tenha vindo nos procurar em função de entender alguma curiosidade ou algum diferencial. Se tu quiser nos sinalizar, a gente está à tua disposição. Isso. Enquanto tu vai pensando e vai colocando ali, a gente já pode adiantar e te dizer que o curso de Engenharia Civil da Unicinos ele é bem tradicional. Ele já tem mais de 40 anos de história e em torno de 2.000 alunos formados. Então, é um curso com trajetória, um curso com essência, um curso com bastante história. Mas, ao mesmo tempo, ele acabou de ser atualizado. A gente está em fase de implementação de um novo currículo, de uma nova grade de disciplinas, em que tudo foi muito pensado no contexto de vivência do próprio aluno. O que eu estou querendo dizer com isso? De que, sim, já há um contato direto com atividades bem específicas do curso desde o primeiro semestre, apesar de ter as disciplinas de formação, física, química, matemática, mas outras áreas aí na parte de materiais, na parte de estruturas, na parte de topografia, e logo adiante já nos projetos, assim, muito bem distribuído, porque o curso ele foi pensado de maneira que o nosso aluno ele trabalhe bastante, em que ele tenha autonomia, em que ele produza bastante e esse material possa ir sendo, como posso dizer, agrupado, possa sendo organizado e reservado ao longo do próprio curso, até como documentos, como registros, na hora em que tu vai buscar um estágio, na hora que tu vai participar de um processo seletivo, um emprego, alguma coisa assim, e poder mostrar quais são as atividades que tu já participaste, né? O que já foi produzido ao longo desse curso. Ele está estruturado para acontecer ao longo de 5 anos, mas, na média, o nosso aluno ele não faz matrícula em todas as disciplinas. O nosso perfil de aluno ele não faz matrícula em todas as disciplinas do semestre, então ele acaba levando um tempo um pouquinho maior, na média entre 7 anos e meio e 8 anos para concluir o curso. Esse é o perfil. E ele também está todo organizado para que possa ser cursado com disciplinas no turno da noite, e em alguns momentos tem atividades no horário intermediário, entre a tarde e a noite. Então, tem como fazer essa organização. Como a gente tem um número bastante grande de alunos para praticamente todas as nossas disciplinas, assim, são exceções, realmente, a gente tem mais de um horário, mais de um horário de possibilidade de matrícula. Isso também acaba sendo bastante vantajoso. Eu não sei exatamente se teu interesse é
por Porto Alegre ou por São Leopoldo, daí a gente até poderia falar um pouquinho mais, de forma mais localizada também do curso aí. É o mesmo currículo, é o mesmo curso, mas são estruturas diferentes em função da questão física, de como está organizado, se é em São Leopoldo, se é em Porto Alegre. Para o nosso aluno, ele se vincula a um campus especificamente. Eu acho que Jefferson, não sei, acho que deu uma interferência. Agora voltei a te ouvir. Ah, ok. Agora Talvez seja a minha internet. Eu vou sair aqui do Wi-Fi de que pode ser mais geral a abordagem. Oi, me escutam? Beleza. Lúcia, eu em nossa opção, mas a Unicinos está hoje fazendo um processo em que a gente consegue fazer com que os alunos, mesmo nesse cenário de pandemia, consigam ter acesso ao campus para as aulas práticas, né? Então, foi estabelecido um comitê de controle e hoje os alunos estão acessando, então, para disciplinas, por exemplo, topografia, em que são feitas medições com equipamentos, eles estão vindo ao campus, então, aulas como laboratório de química, disciplinas de ciências dos materiais, né, que a gente chama de materiais de construção no nosso curso, elas continuam com as práticas ocorrendo normalmente, tá? Então, lógico que com todas as medidas de segurança, então, para te deixar a par também de que existe um procedimento para que a gente consiga continuar com a parte prática. Como o professor Jefferson relatou, o nosso curso tem bastante tradição e uma das coisas que sempre foi destaque na Unicinos é a quantidade de horas de disciplinas práticas em que o aluno começa a ter contato com o curso já desde o primeiro semestre, né? Então, acaba que, para não perder essa característica de mãos na massa, de resolução de algum problema real e de vivência da profissão, essas disciplinas continuam acontecendo, tá? Até para que tu possa fazer uma conferência depois, com mais calma, eu estou colocando aqui 2 links, assim, que são fundamentais, são bem importantes. O primeiro deles é o que dá caminho aí para o curso como um todo. Então, tem informações aí relacionadas aos professores, à estrutura, aos laboratórios, a como o curso foi pensado, quais os objetivos, né? Pensando assim, não só como engenheiro, ou engenheira, no caso, mas na parte aí de encarreiramento que está sendo pensada. E o segundo arquivo, o segundo link, ele dá acesso à grade curricular. Aí você consegue visualizar o nome das disciplinas que estão organizadas aí semestre a semestre para o nosso curso. Uma outra novidade desse currículo 5, que é o mais atual, que eu comentei que está em implementação, é de que desde o primeiro semestre tem disciplinas na parte de mentoria de carreira. Então, para fazer um olhar mais personalizado, nós temos alunos com diferentes perfis, com diferentes interesses. Nós temos alunos que têm uma perspectiva mais voltada para atuar no mercado como empregados, dentro de uma empresa pequena, média, grande. Nós temos alunos que têm perfil, uma vocação voltada para a questão de empreender, de organizar a sua estrutura de trabalho depois, o seu escritório, querer trabalhar de forma autônoma. Nós temos alunos com perfil aí de vivência acadêmica, em que participam. Isso tem uma série de oportunidades já desde o primeiro semestre, assim, para quem demonstra interesse na parte de pesquisa, como a Unicinos tem na engenharia civil, várias especializações, e especialmente mestrado e doutorado. Nós temos professores e alunos nesses 2 cursos de pós-graduação trabalhando com pesquisa. Então, quem quiser, quem tiver interesse, pode participar como bolsista em iniciação científica. Então, é um outro lado, um outro perfil. E ainda uma outra trilha, assim, bastante interessante, super atual também no momento, isso normalmente acontece da metade para diante no curso, que são alunos com interesse em internacionalização, em cursar parte da sua graduação fora do Brasil. E aí a Unicinos tem parcerias, convênios com várias universidades, a Fernanda, inclusive, passou por isso, até poderia falar um pouquinho depois, quando ela foi aluna de graduação, e em que é possível cursar algumas disciplinas numa dessas outras universidades conveniadas e aproveitar e ser dispensado dessas disciplinas aqui. Esse acerto, essa combinação já é feito antes da partida do aluno para o exterior. Agora, a situação está um pouco mais complicada, mas certamente um pouquinho mais, um pouco menos, vai se reorganizar também para que isso seja retomado. Então, acaba sendo um diferencial muito interessante e muito valorizado pelo mercado hoje, pelo aspecto de um idioma estrangeiro, pelo aspecto aí da vivência pessoal fora do Brasil. Então, acaba sendo uma oportunidade bem interessante também de poder fazer uma combinação de carreira acadêmica.
Perfeito. Lúcia, para complementar isso que o professor Jefferson falou, né, até em momento de pandemia, o Unicinos está fazendo intercâmbio com os alunos e que eles estão participando com outras universidades da América Latina, né, e estão fazendo um tipo de intercâmbio, lógico que diferente do praticado convencionalmente, para não deixar esse eixo do nosso currículo desamparado, né. Na graduação eu fiz um intercâmbio na Coreia do Sul, tiveram vários colegas da mesma etapa que eu no curso, que foram para os Estados Unidos, que foram para Portugal, foram para a Inglaterra. Hoje a gente consegue mapear, inclusive, alguns alunos que estão atuando profissionalmente nesses países, né? Então, acaba sendo também uma oportunidade de desenvolvimento, né? Que a gente considera que o aluno, chegando no final do curso, ele vai ter algumas trilhas a serem traçadas, né? E uma das trilhas é a internacionalização. Então, no campo da engenharia civil, a gente tem países de destaque, né, em que tu poderia ter oportunidade, daí surge uma infraestrutura da universidade para te ajudar também a buscar essas oportunidades. Aqui estou falando de bolsas, de tipos de financiamento, de agências de fomento aqui do Brasil e lá de fora, né? Então, hoje a gente sabe que tem alunos da Unicinos cursando cursos no exterior com bolsa do país em que eles estão, né? Então, isso também acaba sendo uma oportunidade de desenvolvimento. Quando o professor Jefferson falou sobre, desde o começo do curso, ter no nosso currículo disciplinas de mentoria e de desenvolvimento pessoal, é porque hoje se percebe que essa é uma das grandes demandas do mercado, né? O profissional não só ter conhecimento da sua área de atuação, mas também descobrir dentro da sua formação o que se vincula ao seu projeto pessoal, ao seu propósito, o que ele enxerga como os principais pontos para acolher ele como um profissional, para que ele tenha conhecimentos que são complementares ao da nossa formação, né? Então, por exemplo, a gestão de pessoas, gestão de relacionamentos, a questão da inteligência emocional. Então, isso também vai ser parte integrante do nosso currículo, né? Então, acaba também nessa grade curricular, que o professor Jefferson te mandou o link. Se tu ficar em dúvida em relação, eu não entendi muito bem essa disciplina, ou por nome eu não consigo fazer uma equivalência com o local onde eu estou estudando, a gente pode colocar nossos e-mails aqui no chat para que tu possa nos mandar. A gente está à disposição para te auxiliar nesse entendimento, tá? Isso, exatamente. A gente, desde já, está à disposição e nesse primeiro link que eu coloquei aqui também tem o nosso canal de e-mail. Então, se depois tu precisar fazer um contato, antes que eu esqueça, a Fernanda, inclusive, está copiando aqui, também posso fazer o mesmo. Pode nos mandar mensagem depois, porque a gente também está acompanhando isso. E assim, se a gente falar um pouquinho, se a gente olhar um pouquinho para essa estrutura de disciplinas, tu vai perceber que o nosso curso está organizado assim, em 4 grandes eixos de atuação. Como é que é a nossa vida enquanto engenheiros civis? Nós todos vamos chegar ao final do curso, vamos encaminhar o registro no Conselho de Engenharia e Agronomia, e aí a gente tem atribuições, tem atividades profissionais que a gente pode desenvolver. Só que a quantidade, as possibilidades que a gente tem, elas são imensas, são inúmeras, né? Assim, por vezes aí a gente percebe engenheiros civis atuando com projeto e com construção de edificações, mas quando a gente para pensar, olha um pouco mais a fundo, a gente vai perceber engenheiros trabalhando em muitas outras áreas que não são diretamente relacionadas a projeto e execução, onde a gente vai perceber que os órgãos públicos, as prefeituras, alguns departamentos do Estado, empresas privadas, aí pensando na própria manutenção, então tem muitas possibilidades de inserção profissional. E aí o nosso curso, ele está organizado em 4 grandes eixos, é assim que a gente trata isso. O primeiro deles é o mais comum mesmo, é o da construção civil. É o aluno, o profissional, a pessoa ser preparada aí para projetar, fazer projeto arquitetônico, para fazer projetos estruturais, usar os materiais que a gente tem à disposição, o concreto, e ele combinado com o aço é o mais utilizado aí no Brasil para conceber, para fazer as estruturas. Então, os projetos de instalações de água, de esgoto, de instalações elétricas, de prevenção contra incêndios, isso tudo é abordado, trabalhado aí no nosso currículo, no eixo da construção civil. Depois a gente tem um segundo eixo, que é o da parte ambiental. Ele é super atual, muito, muito importante. O mercado, eu acho que tem voltado um olhar muito fortemente para isso, porque a gente precisa usar recursos naturais para fazer o processo de construção. Então, a gente precisa explorar alguns materiais para poder produzir os insumos necessários, os materiais necessários para utilizar nos processos construtivos.
E ao mesmo tempo que a gente tem que extrair esses materiais, a gente também acaba gerando muitos resíduos, a gente acaba criando um impacto ambiental. Então, como tratar, como minimizar, como organizar tudo isso para que seja o menor possível. Então, essa parte ambiental é o segundo deles aí. O terceiro é na parte de infraestrutura. Nós precisamos de estradas, nós precisamos de rodovias, nós precisamos aí de grandes obras, normalmente bancadas, contratadas, pagas aí pelo governo, né, portos, aeroportos, tudo que é necessário aí para promover a mobilidade das pessoas. Né? E no Brasil, particularmente, a gente tem muito espaço para atuar. O que não se tem normalmente, ou por vezes, aí é recurso, é dinheiro. Mas vês que outras coisas também melhoram e aí a gente percebe aí algumas grandes obras acontecendo. Né? E a quarta parte aí é a parte de saneamento. Nós precisamos organizar água tratada, disponibilizar água tratada, nós precisamos organizar, tratar os esgotos gerados, tanto a nível de residência como a nível aí de município, de estado. Então, tem toda essa organização que precisa ser feita para dar condições da sociedade propriamente funcionar. Né? Então, esses são os 4 grandes eixos, assim, que principalmente os contatos das disciplinas estarão conectados, alinhados aí com essas temáticas. O importante é a gente perceber, né, que esses eixos, eles são tradicionais no curso de Engenharia Civil, mas eles também mostram, eles também têm uma similaridade com aquilo que o mercado projeta como as áreas em ascensão. Então, se a gente parar para pensar hoje, pavimentação, né, a gente ainda tem uma necessidade muito grande no Brasil em termos de melhoria de estrada de rodagem, a gente tem questões de infraestrutura para deslocamento de cargas, transportes, então acaba também pontuando saneamento. Na nossa região, talvez nós sejamos muito bem atendidos pelo saneamento, a gente não consegue imaginar um local que não seja, mas existe sim uma necessidade extrema no Brasil de melhorias de saneamento, a questão de tratamento de água e de esgoto, né? Então, o professor Ziel está aqui nos acompanhando, sempre destaca a questão da proximidade com o mercado, e isso é, de fato, percebido nesses eixos do nosso curso, um mercado em ascensão, nessas esferas de desenvolvimento, né? E isso se reflete na aceitação dos nossos egressos, né? A gente tem mapeado, a gente tem até nas nossas redes sociais uma série que tenta buscar onde estão os egressos do curso de Engenharia Civil para relatar para os alunos também como uma perspectiva de como eles podem atuar, né? Então, a gente vai até te convidar a seguir essas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para entender um pouquinho mais sobre isso tudo que a gente está conversando contigo. A gente sabe que agora é uma conversa cheia de informação, então talvez algo tenha ficado em dúvida para ti, ou alguma das coisas que a gente está falando aqui tu vai despertar mais ou menos interesse, né? Então, a ideia também é te deixar esses canais. A gente tem uma promoção de eventos com uma certa frequência pelo curso, eventos gratuitos. Nós não temos uma restrição de público, então, mesmo tu estando hoje em outra universidade, tu consegue ter acesso, né? E também usamos essas redes como divulgação de oportunidades de trabalho, oportunidades de estágio, que chegam para a coordenação, né, em busca dos alunos, estudantes ou egressos da Unicinos também. Isso, a gente também, sempre que possível, está muito atento aí às questões das tendências, das questões aí de inovação, das tecnologias, tanto é que esse era o ponto assim de partida desse nosso papo hoje, com a questão da aplicação da realidade virtual na construção civil, e ainda nessa linha aí do contato, da aproximação com o mercado, nós entendemos que é muito importante e aplicamos aí a questão de visitas técnicas, a obras, a empresas, o convite de que profissionais do mercado, palestrantes, participem também da sala de aula, da apresentação de novos produtos. No Brasil, particularmente, a gente tem um modelo que está alavancado, que está estruturado na questão artesanal da construção, que é esse processo de pegar um tijolo, um bloco, fazer o assentamento com o material que a gente chama lá de argamassa, né? Vai construindo paredes, assim por diante. Estou falando de uma forma bem grosseira, bem simples, assim, para entender. Mas, por outro lado, a gente também tem gente investindo em pesquisa, colocando no mercado, querendo fazer com que o processo de construção ele aconteça de uma forma um pouco mais parecida com como acontece na indústria, numa espécie de fabricação.
isso tem a perspectiva de que a gente consiga diminuir os tempos de construção, de que a gente consiga diminuir o índice de perdas, que é muito alto, a ineficiência no processo construtivo, de que a gente consiga produzir uma casa, um apartamento, uma loja, um hospital, uma escola, onde seja mais agradável de se viver, onde não seja tão frio no inverno, não seja tão quente no verão, que possa durar o tempo que deve durar e não em pouco tempo estar numa condição deteriorada, que exige um grau de manutenção muito elevado, um custo muito elevado. Então tem, assim, quero dizer com isso que tem gente trabalhando em pesquisas nessa linha e assim como vai ter gente construindo e projetando, nós vamos ter outros profissionais pensando nesses novos processos, nessas novas maneiras, nisso que é tratado no Brasil aí como sistemas inovadores. Então, é uma outra possibilidade aí de encarreiramento também. E falando em sistemas inovadores também, a gente não falou sobre, mas é importante, Lúcia, a gente comentar a interação da universidade. A gente citou os cursos de pós-graduação, a gente também tem um instituto tecnológico focado na construção civil hoje, tem uma equipe de 35 pessoas, que são todos estudantes ou de graduação, ou de mestrado, ou de doutorado, que então funciona como um laboratório de testes, né? Segurança contra incêndio, a parte de acústica. Se tu não conhece, de repente vale a pena conhecer, porque acaba sendo uma infraestrutura à disposição dos alunos que são da Unicinos, né? Então, eu vou colocar aqui para ti o nome, é o ITT Performance. Então, acaba que essa é uma infraestrutura que a gente tem no país, algo que concorra com essa infraestrutura apenas em São Paulo, né? Então, é realmente uma área laboratorial expressiva, algo que faz diferença na formação dos alunos também. É interessante porque a gente recebe visitas no ITT Performance, inclusive dos estudantes de outras universidades, que vêm conhecer os equipamentos, vêm conhecer como é que acontecem esses ensaios, esses trabalhos. O nosso aluno, ele tem acesso, ele tem contato, e o interessante é que essa estrutura, né, a gente chama de conjunto de laboratórios, eles estão aqui para servir ao mercado. Então, é uma outra ponte para poder chegar até as empresas, né? Grandes empresas, pequenas, empresas médias, empresas que vêm até a universidade para testar os seus produtos. Então, em situação real, assim, em escala real. Então, constrói lá uma pequena casa para testar ou constrói uma parede para poder testar uma janela, testar uma porta. É uma outra escala de pesquisa, diferente, e não menos ou mais importante, mas é diferente de pegar uma amostra de brita e para o laboratório de materiais para testar a particularidade daquele elemento. Não, aqui a gente testa o conjunto como um todo, para ver se ele está funcionando também. É realmente bastante bacana. Não sei se tem mais alguma dúvida que tu tem, ou algo a ser pontuado, algum questionamento específico. Algo que tu gostaria que a gente comentasse. Ou se tu quer que nesses minutinhos finais a gente possa falar um pouquinho de realidade aumentada também, que é um dos pontos de tecnologia destacado. Perfeito. A gente estaria fazendo isso presencialmente, é mais uma situação aí que a gente buscou um caminho alternativo, né? Apesar de, não sei se está no teu trabalho, está na tua casa, mas é uma forma da gente poder transmitir essas informações. E acho que é importante também reforçar de que a gente segue à disposição. Isso para nós é rotina, a gente está habituado a fazer isso com bastante frequência. Então, realmente, assim, eu não lembro mais exatamente o que vocês comentaram de tal ponto, como é que funciona isso, como é que eu faço tal coisa, é só nos sinalizar para que a gente possa responder. Professor Jefferson, professora Fernanda, me escutam? Sim, Uziel. Lúcia também, espero que sim. Eu acho que é muito também interessante aí mencionar a nossa participação naquele projeto de modernização da graduação, trazer também aí como um alinhamento que a gente tem, trazer a implementação de novas diretrizes curriculares para dentro dos cursos de engenharia civil no Brasil como um todo, né? E a Unicinos como sendo uma das universidades que está largando na frente, né? Iniciando esse processo. Lúcio, o que o professor Uziel traz aqui... Desculpe, Uziel, te interrompi? Não, é isso aí. Jefferson, pode, ok. por favor, esclarecer para a gente. Legal aí o que o professor Uziel traz aqui também. O que é isso que ele está falando aí? No final lá de 2018 aconteceu um processo seletivo,
onde as universidades puderam se inscrever para concorrer aí ao projeto que é de modernização de engenharias no Brasil. É um projeto a nível nacional. Então, 8 universidades do Brasil foram selecionadas aí por vários critérios. E a gente tem muito orgulho de dizer que a engenharia civil da Unicinos, em conjunto com a engenharia ambiental, ficou em primeiro lugar no país. Então, dos 8, nós estamos entre esse grupo e somos o primeiro projeto, assim, o mais bem pontuado. Esse projeto ele também é de 8 anos, então é um projeto de médio prazo. A ideia é que se atualize, especialmente a parte de metodologias de ensino. Isso já está acontecendo no ensino, já está acontecendo todo um trabalho aí de conscientização, de capacitação dos nossos professores e está envolvendo também os nossos alunos, com a ideia, um pouquinho daquilo que eu comentei lá no primeiro momento, de que o aluno trabalhe bastante de forma autônoma, em que seja oferecido espaço, o aluno vai ter que pesquisar, vai ter que produzir, vai ter que apresentar, discutir com seus colegas, com seus professores, assim, e não somente o formato do aluno que senta numa classe, senta lá no seu banco escolar e o professor fica lá na frente, numa tela, projetando informações e conhecimentos. Então, não é uma relação tão passiva, o aluno vai ter que se envolver muito mais, a gente enxerga isso como muito positivo. Esse é assim, um modelo clássico nos Estados Unidos, e esse projeto tem uma vinculação muito forte de buscar essa inspiração no modelo norte-americano. Então, isso está envolvendo missões técnicas, viagens de professores daqui para os Estados Unidos, começou em 2019, nesse ano está suspensa a parte de viagens, mas vai ser logo, logo retomada também, então logo for possível. Estamos recebendo professores de lá, estamos montando um espaço que vai ser inaugurado quando a gente retomar as atividades presenciais na Unicinos, é um espaço nobre, bonito, bem moderno também, que vai ser para o uso dos nossos alunos durante e fora do seu horário de sala de aula. Então, isso vai ser até uma novidade, assim, os nossos alunos nem estão acompanhando isso, mas vão ser surpreendidos a hora que forem para a universidade novamente. Então, tem todo um projeto assim, de modernização do ensino de engenharia no Brasil. Acho que foi um panorama geral, realmente, que a gente conseguiu abordar aqui nesses 40, 50 minutos. Então, acho que era o que tu tinha um interesse também nesse primeiro momento, mas está com o canal aberto aí para poder nos acionar quando for necessário aí. A gente agradece pelo teu interesse em ter vindo até essa nossa sala aí para bater um papo, para conversar um pouquinho sobre a engenharia civil e esperar daqui a pouquinho te enxergar aí pelos corredores da universidade também. Obrigada pelo interesse, Lúcia. A gente fica à disposição, estamos aqui para te auxiliar em alguma dúvida ou questionamento, tá? Fernanda? Oi? Na verdade, é mais para convidar a Lúcia aí, se realmente ela tiver interesse de como é que funciona toda a questão ali, né, de aproveitamento daquilo, inclusive, que ela já tem comido e compromisso aí com a que ela está vinculada. Ela pode contratar a coordenação no setor da universidade, inclusive o setor do histórico, né, dela, que ela já tem, e na medida que despertar o interesse por essa ela uma coordenação do curso, né, a gente consiga não só já fazer uma análise desse currículo, né, desse histórico, mas também de dar um direcionamento para dar caso haja aí o interesse da efetivação dessa transferência, né? Sim, cortou um pouquinho teu áudio, Zé, eu vou tentar só retomar, assim, Lúcio, o que o Zé estava comentando é de que, no caso do teu interesse em migrar para Unicinos, tu pode nos mandar previamente por e-mail o que tu já cursaste, quais são as disciplinas, a gente já identifica quais são as equivalentes aqui no nosso currículo para te oferecer essa dispensa. Existe um processo formal para isso depois, tem que encaminhar via atendimento, mas antes mesmo, para que tu já saiba, esteja tranquila de que as disciplinas vão ser aproveitadas, essas que tu estás fazendo e vai concluir, a gente consegue fazer isso assim de forma alternativa. Perfeito, Jefferson, isso aí mesmo. Que bom, a gente fica contente aí que tenha sido útil. A gente agradece então mais uma vez a tua visita e deseja tudo de bom aí, sucesso também na tua trajetória acadêmica e depois profissional. Sucesso nos estudos, Lúcia. Vamos te encontrar em breve por aqui, tá bem? Obrigado, Lúcia. Nos colocamos aí à disposição, né, e desejando que tenha uma trajetória aí de sucesso.